esse momento de preparo antes da palestra, fechando os olhos, relaxando, deixando que a espiritualidade nos prepare, que já comece agora a nos abrir a mente, abrir o coração, que cada um de nós permita esse acesso da espiritualidade, essa abertura, para ouvir hoje o que será nos transmitido na palestra, que a leitura de hoje seja clara, tranquila, que Roberto seja bastante inspirado e intuído a nos transmitir o que realmente nós precisamos para hoje. Agradecendo a Deus e a espiritualidade por mais esse dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo aprender mais um pouquinho, que nós possamos colocar em prática esse aprendizado, colocar em prática na nossa vida. Obrigada por tudo, que assim seja. Suicídio moral. Vários são os mecanismos que desencadeiam o autossuicídio. Multiplicam-se desde aqueles de natureza moral aos terríveis sofrimentos que defluem de enfermidades degenerativas e dolorosas, passando pelos dramas existenciais e torpezas do comportamento, aflições econômicas e sociais. Entre outros, os transtornos psicológicos, em forma de depressão, respondem por altas cifras de desencarnações pelo suicídio. Há, no entanto, uma forma insidiosa e traiçoeira de autodestruição do corpo somático, que não passa de instrumento indireto para atingir o mesmo fim. Esse cruel adversário da vida é o cultivo de ideias mórbidas e perturbadoras, que se instalam como pessimismo ou culpa, desestruturando o ser nos seus objetivos elevados. Da mesma forma, o hábito doentio de entregar-se aos vícios, sejam quais forem, desde aqueles que criam dependência química ou os que se fazem compromissos morais devastadores, culminando no esfacelamento das forças com o consequente fenômeno da desencarnação. Nada justifica o ato insano do autocídio. A noite tempestuosa de hoje sempre cede lugar ao dia claro e risonho de amanhã. Dor é instrumento de reflexão e análise de como se está vivendo, enquanto que os acidentes e incidentes sociais e morais são chamadas de atenção para o autoaprimoramento. Tem paciência, pois, em qualquer situação em que te encontres, e aguarda a divina providência. Coisa alguma acontece fora das leis cósmicas e das necessidades de evolução. Não poucas vezes, quando algo negativo ou perturbador, em forma de pesar ou enfermidade chegar-te, afligindo-te, é a vida chamando-te a atenção para aquilo que necessita ser corrigido, e deves averiguá-lo a fim de atender. Preserva o teu corpo, preparando-o para servir-te de domicílio pelo período mais largo, a fim de que, ao desencarnares, não te des conta que te encontra entre aqueles que chegaram à pátria espiritual antes da hora, pelo nefasto instrumento do suicídio indireto. Joana de Ângeles. Opa. Alô? Oi? Tudo bem? Estão me ouvindo, né? Obrigado, Ana, pela leitura ali. Então, hoje gostaria de ter cometido um suicídio moral e não ter vindo para cá, né? Mas estamos aí. Também queria dizer para vocês, né? O pessoal da internet também, né? O nosso solar. Gostaria de dizer para vocês também que quem não for no Foreblue também vai estar cometendo um suicídio moral, tá? Então já fica a dica aí, né? Espero que vocês entendam o recado. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma cena de um filme chamado O Nosso Lar. Eu gostaria de começar essa palestra de uma outra forma que eu tinha pensado, mas ontem aconteceu um fato e eu acabei mudando ela hoje de manhã. Né? Isso é bem legal, né? Faz parte. Então vamos falar um pouquinho do filme Nosso Lar. Vocês sabem que no filme Nosso Lar tem um personagem chamado André Luiz, né, que é personagem do livro. Personagem não, né? É um espírito que desencarnou e, através do médium Chico Xavier, psicografou um livro chamado Nosso Lar e contou a sua história, um pouco da sua história, um pouco da história no mundo espiritual. E quando ele lá chegou, ele foi considerado suicida, mesmo não tendo realizado o ato do suicídio propriamente dito, que a gente vai saber um pouquinho mais o que é isso ali na frente. Ele foi considerado suicida por quê? Porque ele era um médico e ele acabou
tendo alguns desregramentos na vida dele, apesar de todo o conhecimento que ele tinha. Ele acabou fumando demais, comendo demais, indo um pouco para o lado da sexolatria também, que acabou degenerando o corpo físico dele e, consequentemente, o corpo espiritual. E aí ele acordou num lugar assim. Certo? Mas eu botei essa imagem aqui, na verdade, para fazer uma pequena crítica, né, a alguns dirigentes espíritas que acabam, digamos assim, boicotando, vamos dizer assim, algumas formas de divulgação da doutrina espírita. Né? Ontem a gente foi fazer uma divulgação e a gente ficou sabendo que tem uma peça de teatro que veio ano passado para o Fórum e viria esse ano novamente, agora nesse mês, para Blumenau, mas ela foi, digamos assim, recusada por algum dirigente da União Regional Espírita aqui da cidade, que eu não sei quem foi também, e ele, indiretamente, né, ele acabou cometendo um suicídio moral com ele e com todo o movimento espírita, certo? Então fica uma crítica aí nesse sentido, né, aproveitando, começando a palestra de hoje, falando sobre suicídio moral, que o suicídio moral ele pode ser pessoal, né, que é a nossa responsabilidade única, mas ele também pode afetar outras pessoas, que aí acaba envolvendo uma outra série de fatores e acaba sendo uma responsabilidade muito maior. Mas vamos lá. Vou deixar isso para outro dia, né? Então, suicídio ou autocídio. Autocídio, a Ana leu ali na psicografia da Joana de Ângeles, através do Divaldo, né? Do latim sui, ou do grego autos, espero estar falando corretamente, né? Tem um rapaz aí que entende grego, né, Zé, se puder corrigir. Significa próprio, e do latim caedare ou sidium, que significa matar. Então seria matar a si próprio, certo? Ou, né, é o ato intencional de matar a si mesmo. Se nós formos pegar essa palavra só na acepção única e exclusiva, seria tentar contra a própria vida. Só que, como o tema da palestra de hoje tem mais uma outra palavrinha chamada moral, então o negócio começa a complicar um pouquinho. Né? Moral, então, significa adjetivo de dois gêneros, concernente a ou próprio da moral. Então, a moral, né, ele se refere justamente àquela questão ética, aquela questão de fazer a coisa certa. Ou pertencente, né, no segundo momento, ao domínio do espírito do homem. Então, se a gente analisar que moral tem ligação direta com o espírito, né, e não apenas com o corpo físico, o suicídio acontecendo do corpo físico é um fator, né? O corpo físico deixa de existir, mas o espírito continua. E se nós formos analisar que, junto com a palavra moral, suicídio moral, o espírito também acaba sofrendo as consequências, de alguma forma, né? Não só o perispírito, mas o espírito em si, no seu corpo psicossomático, então nós entendemos que suicídio moral é algo um pouquinho mais grave. E aí eu fui buscar também uma informaçãozinha lá no Livro dos Espíritos, né, para o pessoal dizer que não, isso não está no Livro dos Espíritos, não está na doutrina espírita, mas está. Essa expressão suicídio moral está lá na questão 952, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Né, vocês podem ler ali, eu vou aproveitar e ler aqui para vocês. Então, a 952 fala: comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim. Porém, o que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Ou seja, Kardec pergunta, né, se o homem, ele abusando das paixões terrenas, não só da paixão, da base paixão que nós viemos com um grupo de inteligência, né, que a gente estuda aqui na casa, mas sim das diversas coisas que acontecem. Né? Eu abusei muito da alimentação, eu abusei muito de tomar medicamentos, eu abusei muito de fumar, eu abusei muito de tomar uma bebida alcoólica, ou algum outro tipo de bebida tóxica, de tóxicos, ou de algum outro fator da minha vida que eu acabo cometendo em excesso. Então, Kardec queria saber exatamente sobre isso. Se essas paixões que a gente está no nosso dia a dia, os excessos, os desregramentos que nós cometemos, poderiam influenciar e ser caracterizados como suicídio. E aí os espíritos respondem: é um suicídio moral. Não percebeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. E aí aqui a gente percebe uma coisa interessante, né, que ele fala, o esquecimento de Deus. Então a gente acaba cometendo suicídio moral quando
temos ausência de fé. E quando temos ausência de fé, é porque não nos ligamos a alguma questão filosófica, alguma questão de acreditar em alguma coisa, ou somos materialistas demais, ou somos desregrados demais, ou acabamos nos prejudicando de outras formas e acabamos esquecendo um pouquinho da fé e um pouquinho de Deus. E os espíritos são bem categóricos em falar, né, sobre isso, sobre esses desregramentos que Kardec pergunta lá na frente, que realmente se trata de um suicídio moral. Isso está no Livro dos Espíritos, tá, pessoal? E ele continua, 952A. Opa! Será mais ou menos, está falhando aí, né? Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então aqui Kardec quer saber se aquele suicida lá da primeira pergunta, né, que acaba cometendo suicídio moral, ele é mais culpado do que aquele que acaba tirando a sua vida no momento de insanidade, no momento de emoção exacerbada. Né? Acredito que talvez vocês já devam ter algum caso, saber de alguém que já cometeu suicídio, já teve tentativa de suicídio também, nos seus meios familiares, ou amigos, ou conhecidos. Eu recentemente, esse ano, tive um colega de trabalho que se suicidou. Né? Ele tocou fogo na casa dele, acabou morrendo carbonizado, provavelmente já estava morto antes, né? A gente acabou não tendo mais contato com a família para saber o que aconteceu. Então, mas ele teve os problemas dele, os fatores dele que acabaram acontecendo, né? E aí os espíritos respondem para Kardec. É mais culpado, aquele primeiro, né? Aquele primeiro que comete suicídio moral, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, naquele que o faz instantaneamente. Há muitas vezes uma espécie de desvairamento. Então ele acaba ficando fora de si e acaba cometendo aquele ato ali no momento de emoção, no momento de loucura mesmo, né? Alguma coisa que tem da loucura. O outro será muito mais punido, né? O primeiro, que comete suicídio moral. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, para vocês entenderem que esse tema está muito ligado ao nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente não gostaria de falar, né, mas inclusive eu também acabo cometendo meus pequenos suicídios morais no meu dia a dia, e acredito que todos nós acabamos cometendo de alguma forma, seja realizando algum tipo de vingancinha, seja realizando algum tipo de manipulação, seja realizando algum tipo de fofoca, né? São vícios morais, mas que acabam influenciando também nessa questão do suicídio moral. E essas questões do Livro dos Espíritos, eles nos mostram que nós vamos morrendo aos poucos, né? Nós já sabemos que biologicamente, quando nascemos, nós vamos morrendo um pouquinho a cada dia. E cometendo esses atos, nós vamos morrendo, o nosso espírito vai morrendo um pouquinho a cada dia também. Então, se era para eu viver 70 anos, talvez eu vou viver 65, porque eu gastei muito do meu tempo fazendo coisas erradas, fazendo coisas que eu não devia, e aquilo ali vai se voltar contra mim, ação e reação, né? Causa e efeito. Então é uma coisa bem clara da gente entender, não tem muito mistério nesse sentido. E também, quando temos consciência dos atos, pensamentos e sentimentos que estamos sentindo no momento, aquilo acaba se tornando, catapultando um pouquinho a nossa responsabilidade, né? Se eu sei que se eu vou manipular, por exemplo, a Ana para fazer alguma coisa que eu quero contra a Gabriele, eu sei que eu tenho a consciência que eu estou fazendo aquilo, eu tenho a responsabilidade de estar fazendo aquele ato, e também vou ser responsável pelo resultado que vai acontecer desse tipo de manipulação. Então, acaba entrando justamente na minha continha lá, né? Naquela continha que eu tenho com o Papai do Céu, que aí vai ficando negativa, e aí, uma hora, eu sou chamado a prestar contas sobre isso. Tá, vamos lá. Não quero assustar ninguém não, tá? Mas... Então aqui tem uma figurinha, né, assim, uma imagenzinha para vocês entenderem um pouquinho, que muitas vezes essa questão a gente acaba com os pensamentos. Né? Todos nós pensamos de alguma forma, não importa se somos ativos, se somos emocionais, se somos racionais, todos nós temos algum tipo de pensamento. E muitas vezes nossos pensamentos, eles podem ser inconscientes ou conscientes, mas eles sempre acabam refletindo em alguma ação. Se a gente entra numa neura muito pesada, né, muito negativa, que chega a levar a uma depressão, isso pode ser muito prejudicial. Ali no texto da Joana de Ângeles, até acho que não foi uma parte que a Ana leu, mas é um texto grande, bacana, que vocês acham na internet. Ela fala justamente sobre isso,
que alguns desregramentos, né, que acabam envolvendo, acabam se manifestando no corpo psicossomático, tem a ver com isso, né? A pessoa acaba entrando numa neura de pensamentos muito pesados, muito negativos, e aí desenvolve um outro fator ali, uma depressão, alguma coisa nesse sentido, e acaba externando no corpo físico, acaba definhando, e aquilo vai para o perispírito, vai para o espírito, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Se vocês querem saber o que acontece, assistam o filme Nosso Lar. Também lá tem visualmente o que acontece, né? O pessoal que não quer ler um livro pode fazer isso também. Então, por que cometemos suicídio moral? Ano passado, eu pensei muito nesse tema. Vocês sabem que a gente tem aqui o trabalho de segunda-feira, que é o trabalho de tratamento, né? Que o pessoal faz tratamento na maca ali para N casos, né? Sejam físicos, espirituais, psíquicos. A gente acaba fazendo uma série atendendo uma série de pessoas diferentes, com diferentes casos, e alguns casos acabaram me chamando um pouco a atenção. Eu até comecei, de repente, um dia ali que foi atendida uma determinada pessoa, né, que já é uma paciente, digamos assim, recorrente. A gente percebeu que o mesmo problema ela já vinha tendo há vários anos, né? Apesar de ter todo o conhecimento, apesar de frequentar a CEIU, ou uma instituição espírita tantos anos, a vir às palestras, a participar dos cursos, a fazer o Identidade Eterna, a participar das conversas fraternas, até ajudar em alguns casos aqui dentro da casa. E a gente percebeu que a pessoa acabou caindo de novo naquele mesmo erro. Então veio bem forte essa questão, né? Por que as pessoas cometem suicídio moral? E aí de lá para cá eu tenho pensado bastante nisso, né? E às vezes eu brinco com o pessoal, por que as pessoas cometem suicídio moral, tal, eu fico perguntando para ver o que elas dizem. Então, estudando e também recebendo o feedback dos colegas aqui, a gente percebe que, basicamente, né, além de envolver as coisas materiais, que sejam os nossos excessos em geral, abusar de drogas, abusar de bebidas alcoólicas, de outros tipos de bebidas, consumismo, né, muitas vezes a gente acaba gerando um consumismo em excesso e aquilo acaba nos prejudicando de alguma forma, financeiramente, como a Ana leu ali na psicografia da Joana de Ângeles, né, acaba levando para o lado econômico-financeiro e acaba prejudicando as famílias, acaba prejudicando as pessoas. Questão da sexolatria mesmo, questão de ter o excesso nessa área, né, a gente percebe, até relatando novamente o caso do André Luiz, a gente percebe que realmente acabou desencadeando uma série de problemas no corpo perispiritual dele, e quantos de nós não viemos com problemas nesse sentido, né? E quantos de nós não vamos levar problemas nesse sentido, né? Questão de fofoca, né? Questão daquelas conversinhas, eu falei da Gabriele para a Ana, mas não falei diretamente para a Gabriele. Então, o mal que eu fiz para ela foi indireto, né? Porque eu acabei usando outra pessoa, que talvez vai lá e vai comentar com ela alguma coisa que eu falei que ela não gostou. A nossa falta de caráter, e aí a gente acaba entrando no sentido de uma crise ético-moral que estamos vivendo na nossa sociedade. Se nós formos analisar a sociedade brasileira, e talvez até a nível mundial, em alguns países, vive uma crise ético-moral. A gente não sabe mais o que é o certo, o que é o errado, o que é o público, o que é o privado, né? Onde está o direito do outro e onde está o meu dever. Está tudo meio confuso nesse sentido. E, claro, isso é culpa só dos governantes? Não, é culpa nossa também. Porque fizemos alguma coisa de errado, não nos instruímos, não aprendemos, não queremos conhecer. Hoje é muito fácil você dizer que é espírita, né? Tu chega lá, qual a sua religião, né? Esses dias eu estava no hospital, a pessoa perguntou, qual é a sua religião? Eu falei, olha, eu estudo a doutrina espírita, então posso considerar que sou espírita. Então, se você for lá no IBGE, você vai ver que é bonito ser espírita, porque ser espírita, o que é? São as pessoas que têm uma classe, participam de uma classe econômica X, né, um pouco mais elevada, são pessoas cultas, que leem muito, que têm nível superior, etc. Só que isso quer dizer o quê? Né? E o nível moral? E o nível do que a gente realmente precisa vivenciar? E aquilo que a gente realmente precisa fazer, que é a coisa certa? A gente acaba não entendendo por esse lado. Então, hoje em dia, a gente pode parecer espírita, né, ser bonzinho e parecer ser um bom espírita, mas por trás não ser nem um pouco bom e nem um pouco espírita, na verdade, né, nem um pouco cristão. E aí eu faço até uma analogia com a questão política mesmo, né? Hoje não adianta
ser um político honesto, tem que parecer honesto, mesmo que tu não seja honesto, né? Porque senão as pessoas não vão votar mais em ti. Então tem essa questão, né? Que aí tu acaba entrando numa sinuca de bico. Então são questões assim que a gente tem que começar a parar para pensar, né? Começar a raciocinar, a analisar também de uma forma diferente. E essa questão da crise ético-moral, que é bastante forte atualmente, né, que acaba influenciando todos os setores da sociedade. O desequilíbrio das paixões, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali. Agora eu falo paixão mesmo, base paixão, né, aquela que nós viemos psiquicamente pertencer nesse planeta, ou nessa encarnação. Aí podemos citar também, né, alguns problemas que nós temos no trânsito. Né, o Zé mesmo fala aqui várias vezes que o melhor mesmo é sair mais cedo, que tu evita o estresse do trânsito, né? E aí tu evita se estressar e estressar o outro. Então a gente tem que parar para pensar nisso também, né? A gente está aí no dia a dia, a gente sabe muitas coisas que acontecem, muitas barbaridades, muitos acidentes, até fatais, e muitas vezes acabamos colocando em risco a vida de outra pessoa. Se colocássemos só a nossa, seria nossa responsabilidade, né? Seria só o nosso suicídio moral. Mas não. Se eu estou colocando em risco a vida da Ana, ou da Gabriele, ou da Solange, Ivone, ou do Bezerra de Menezes aqui, a gente acabaria complicando um pouco mais a nossa situação. É o Franco, né? O Bezerra de Menezes. Então, só para vocês entenderem, tá? São pequenas coisas, pequenos atos que a gente vive no dia a dia, mas que a gente não se pega para analisar que podem ser maléficos para nós e para outras pessoas também. O uso da tecnologia em excesso, né? Hoje em dia o pessoal cria N grupos aí para participar e acaba esquecendo do filho, acaba esquecendo da mulher, acaba esquecendo do pai, da mãe. E aí em casa eu já não sou mais aquele filho bom, eu já não sou mais aquela filha que faz as coisas, eu já não sou mais o marido dedicado, já não sou mais a esposa que faz as coisas corretas. Então, essas questões aí também que a gente acaba percebendo no dia a dia. E também um outro fator aí é a falta de entendimento, né? Muitas vezes a gente acaba se desentendendo por coisas pequenas e aquilo acaba gerando uma ira, acaba gerando uma raiva, acaba gerando um estresse, uma ansiedade exacerbada e aquilo tudo se reflete no nosso corpo, né? Ou, por exemplo, eu que não gosto muito de conflitos, acabo segurando muitas coisas e aquilo pode se refletir de alguma forma, tipo, por exemplo, num AVC, num aumento de pressão arterial, que pode me prejudicar muito lá na frente, né? E pode me levar a uma morte súbita também, mesmo sendo jovem ainda. Não tão jovem, mas... Então, só para vocês entenderem, tá? Não estou querendo assustar ninguém, vamos lá. Então, a gente tem ali um texto do Céu e Inferno, também para vocês verem, tá? Que não está só no Livro dos Espíritos, está no Céu e Inferno também. Edição da FEB, página 300, quem quiser lá conferir, né? Para ter certeza. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aí a gente volta para a leitura da Joana de Ângeles que a Ana fez, que fala justamente sobre isso também. Que não adianta que todo o esforço que nós fazemos durante a vida para manter o prolongamento do corpo físico, ele vai ser levado em conta. Se nós cometermos coisas erradas, né, prejudicarmos esse corpo físico, estaremos cometendo aquele suicídio inconsciente e involuntário, mas estaremos cometendo. E se temos conhecimento de alguma forma, né, se somos médicos e vivemos receitando medicamentos, porque eu recebo vamos usar um termo bem chulo, né, um jabá da indústria farmacêutica para indicar um remédio para tal enfermidade, eu acabo sendo corresponsável com essa situação. Se eu sou médico e acabo e sei que fumar já vai me fazer mal, e eu fumo em excesso, também vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Se eu sou um nutricionista e para os meus clientes eu indico tudo corretamente, mas na minha vida pessoal eu acabo cometendo alguns desregramentos. Eu tenho esse conhecimento, mas também vou acabar diminuindo a minha vida física, né, e vou acabar cometendo algum tipo de suicídio moral. Então são só alguns exemplos assim mais práticos, né, mas isso a gente pode levar para qualquer coisa na nossa vida. Eu posso ser um advogado e agir imoralmente, né, posso usar a lei a meu favor e agir imoralmente. Eu posso ser um político e fazer um desvio de verba pública que era para alimentar, que era para servir de merenda numa escola lá do Amapá, por exemplo, do interior do Amapá. Eu posso desviar aquilo ali
né, com o meu poder, com o meu, digamos assim, com o meu círculo de influência, e acabo prejudicando outras pessoas e além de me prejudicar principalmente. Então, só para vocês entenderem. E aí a gente vai entrar num outro fatorzinho. Vamos aproveitar, né, que aqui na casa a gente tem um conhecimento chamado Grupos Naturais de Inteligência. Vou passar só por cima ali algumas coisas, não é nada muito profundo, né, porque a gente já tem outras coisas. Mas eu achei interessante linkar com esse tema de suicídio moral, porque a gente acaba vivenciando isso, né? A gente vem num grupo de inteligência, numa base paixão, e a gente acaba sendo influenciado por aquela base, além de ter a influência do nosso espírito, que muitas vezes acaba potencializando ou não, né, aquelas coisas negativas que a gente tem em cada núcleo de inteligência, em cada base que existe. E a gente, dentro desse suicídio moral, eu coloquei ali, suicídio ativo, que aí o que seria, né? Seria aquela questão das pessoas que são ativas, né, das paixões que regem o núcleo ativo, que vem, às vezes, numa ansiedade ruim, né? A gente sabe que tem a ansiedade boa e a ansiedade ruim, né? Aquela que faz mal para nós, que acaba causando uma dor de estômago, acaba causando problema gástrico, acaba causando problemas ósseos, etc. Então, tu acaba influenciando também nessa parte aí, né? E acaba também cometendo, diminuindo a vida física do teu corpo, né? Questão da precipitação, estresse, as irritações, né? A gente vê muitos ativos irritados. Eu mesmo pertenço ao núcleo ativo, mesmo sendo racional, muitas vezes estou irritado também e sei que isso me faz mal, né? E muitas vezes a gente não para pensar por que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Egoístas, centralizar demais, muitas vezes a gente acaba centralizando, né? Esse núcleo acaba centralizando e acaba se prejudicando lá na frente. Então, só assim para dar uma pincelada para vocês, tá? Depois eu vou fazer o merchandising aqui. A gente tem o suicídio racional também dentro dessa mesma linha de pensamento, né? Os racionais aí seria mais a questão da insegurança. Muitos que são racionais são inseguros, demoram para fazer as coisas e acabam se prejudicando muito por isso, né? Evitam os conflitos. O próprio calculismo, né? Que pode acabar entrando numa manipulação. Eu posso calcular que se eu manipular a Ana de certa forma, a Gabriele vai ter tal reação que vai prejudicar tal pessoa ou que vai me beneficiar. Então pode ser uma forma de suicídio moral também. A frieza, né, que muitos de nós sentimos. Distanciamento e isolamento. Muitas vezes eu sei que eu tenho isso e acabo me isolando. Na própria psicografia ali da Joana de Ângeles fala disso, né? Se eu entro num estágio de pensamentos negativos, eu posso acabar me isolando demais. E com esse isolamento, eu acabo gerando uma série de outros problemas, uma série de outras complicações que vão desencadear digamos assim, cercear a minha vida física. Individualismo, o minimalismo. E aí a gente entra também, né, alongando, já indo um pouquinho mais para o final da palestra aí, a questão do suicídio emocional, que também pode ser encarado dentro desse suicídio moral. E aí nós temos bem forte, né, a questão dos ciúmes, a possessividade excessiva. Muitas vezes eu acredito que essa parte emocional seja mais complicada, né, para todos os núcleos ou para todos os grupos de inteligência, porque é difícil nós aprendermos a lidar, né, mesmo quem é emocional acaba tendo uma dificuldade muito grande para lidar com isso. As dramatizações, vitimizações, as próprias vinganças, né, que eu falei lá um pouco mais no começo, as reclamações diárias, tudo isso acaba influenciando no meu dia a dia, acaba influenciando no meu humor, acaba influenciando na minha vida, acaba influenciando na minha existência nesse planeta. Baixa autoestima, que muitos vivem por isso, né? É um núcleo muito influenciado pela imagem, então a baixa autoestima muitas vezes deixa as pessoas muito para baixo, deixa as pessoas muito mal, acabam entrando em estágios, digamos, temporários de depressão, outros entram em estágios maiores de depressão e acabam até levando, em alguns desesperos, né, algumas emoções mais fortes, ao próprio suicídio físico mesmo, que acaba sendo mais prejudicial. Os problemas com a imagem, então, a falta de importância. Então, seria basicamente isso que entra dentro dessas questões, tá? Puxando um pouquinho, né, para o conhecimento que a gente tem aqui na casa e também
muita coisa a gente consegue resolver lendo esse livrinho aqui, ó, Você é a Cura, né? Já fazendo um merchandising para o pessoal da internet que tiver interesse, né? Então, aqui dentro você vai encontrar um pouco de informações sobre isso, sobre como as bases paixões também influenciam, né, o grupo de inteligência e também influenciam no meu dia a dia, né? Por que eu tenho problemas gástricos, por que eu posso ter um AVC, por que eu tenho pressão alta, por que eu tenho TDAH muitas vezes, né, caracterizado como TDAH, que a gente sabe que não existe. Então, a gente acaba tendo alguns benefícios, né, algumas formas de como se ajudar aqui dentro. E aí eu queria chegar nessa partezinha aqui, ó, qual a nossa responsabilidade. Então seria basicamente o autoconhecimento, a gente poder nos conhecer, nos entender, saber o que, até onde a gente pode ir, qual o nosso limite. Muitos estão aqui dentro já evoluíram bastante, outros estão começando agora, outros já estavam num estágio, mas ainda estão estagnados, a gente sabe, a gente percebe isso, né? Eu sei até onde eu posso ir atualmente, e outros talvez não saibam. Então a gente acaba tendo essa responsabilidade, que é o autoconhecimento, a própria vontade, né, e o esforço da gente se transformar, da gente conseguir fazer a mudança, fazer a coisa certa, né, saber o que é o certo e o que é o errado, fazer essa distinção, não me vitimizar, não usar muitas vezes a frieza para fazer uma manipulação, ou a questão da vingança mesmo, ou a questão de me estressar por alguma irritação que eu tive. Então, poxa, se eu sei que eu já vou me irritar, talvez eu evite um pouquinho algumas coisas, né? Então, a gente acaba entendendo um pouquinho o que é fazer a coisa certa. Também indicar para vocês aí a palestra do Fábio, Caridade Mental e Moral, que ele fez aí na quarta-feira, que foi bem bacana, né? Ele foi rápido, sucinto, mas ele deu umas tiradinhas ali muito bacana, né? Que a gente também precisa muito disso, né? Que a caridade, da gente manter os nossos pensamentos tranquilos, focados em fazer a coisa certa, e também a caridade moral, né? Muitas vezes não externar e não fazer coisas erradas. E principalmente um outro fator aí, orar e vigiar, né? Se nós oramos, se nós nos vigiamos, se nós temos fé, nós conseguimos sair de N situações. Claro que estamos num mundo de provas e expiações, não é um mundo perfeito, não seremos perfeitos, porém, conseguiremos, né, de alguma forma, amenizar um pouco a nossa partida para o plano espiritual e, quem sabe, sanar alguns débitos, algumas coisas erradas que fizemos em outras vidas e, consequentemente, nessa vida também. E antes de finalizar, acho que vai dar um tempinho ali, né, que está marcando 35 a 40 minutos, eu só fiz 30 minutos, então tenho 5 minutos aí de vantagem, certo? Eu queria passar para vocês um videozinho rápido, tá? 3 minutos e pouquinho. Ele passou no final de semana, no Fantástico, era do Criança Esperança, que fala justamente sobre os problemas que a gente está vivendo mais atualmente, né? Eu trouxe, claro, ele vai falar sobre racismo, né, sobre a discriminação, mas eu queria trazer para vocês a mensagem mais da segregação, né, já envolvendo um pouco essa parte do suicídio moral, que muitas vezes a gente acaba segregando as pessoas, as nossas atitudes, e acabamos entrando em pensamentos negativos, pensamentos mais pesados, e muitas vezes a gente segrega no trabalho, pratica bullying na escola, sei lá, boicota uma casa espírita, faz alguma coisa errada nesse sentido, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem um conhecimento, a gente sabe que é errado, mas a gente acaba fazendo. Então, eu queria deixar para vocês assim, essa mensagem no final. Talvez muitos de vocês já viram. Opa! Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor.
Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. Ele está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram pra ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Pois é, pessoal. Então, eu sei que fala sobre racismo, mas eu acho que caracteriza bem essa questão do delito moral que a gente acaba cometendo, né, conosco mesmo e com outras pessoas. A questão do suicídio moral. Então, esse é o recado para vocês para essa semana, tá? Vamos pensar um pouco mais nas nossas atitudes, pensar um pouco mais em nós mesmos, nos autoconhecer e procurar melhorar, procurar crescer, ir para frente e progredir, que esse é o objetivo dessa doutrina também. Então, obrigado e uma boa semana para vocês aí, tá? Obrigada, Roberto, pela palestra, que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, né? E aproveitando até para parabenizar, né, o Roberto e a Gisele pelo Vinícius, que chegou semana passada, né? Mais um espírito reencarnando entre nós, né? Ele podia estar em casa curtindo, mas ele está aqui compartilhando com a gente os conhecimentos, né? Então, parabéns aí da casa, do pessoal. Obrigado, obrigado. E também aproveitando, né, para a gente se preparar para o passe, para esse momento que a gente vai receber agora. Se alguém utilizou álcool ou algum outro tipo de droga, né, o recadinho de sempre, que deixe a fichinha na cadeira ou que entregue na saída, né, até porque é uma sala totalmente preparada para o tratamento de segunda. A gente não tem como ter duas salas, né, é somente uma. Então, não tem problema nenhum, né? A gente tem o passe também na quarta, no próximo domingo. É só vir na próxima vez, né? E agora relaxar novamente, fechar os olhos, ouvir a música e ouvir a oração que o Roberto vai falar. Então vamos serenar nosso pensamento, nossos corações, nossos sentimentos e agradecer a Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de aprendermos dia a dia, podermos nos conhecer, podermos aplicar aquilo que aprendemos e podemos seguir em frente. Que possamos seguir com muita luz e muita paz, com os nossos corações abertos,
e nossa mente também aberta para a melhoria íntima durante essa semana, que possamos levar a harmonia para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para o nosso convívio social, que possamos também aguardar em silêncio o momento do passe e aproveitá-lo ao máximo, para que saiamos daqui muito bem conosco mesmo e com o mundo lá fora. O nosso muito obrigado por tudo, que assim seja.